Você já sabe o que você quer ser quando crescer? Porque eu, pelo menos, demorei 15 anos para descobrir o que eu queria fazer. E sempre foi muito difícil para mim pensar na profissão que eu queria ter, porque sempre existiu e existe até hoje essa pressão de o que você quer ser quando crescer, qual a profissão que você quer ter. E eu nunca soube o que eu queria fazer. Eu sempre fiquei perdida, eu sempre me senti muito desnorteada em relação a isso. Porque parecia que eu era a única que não sabia qual profissão eu queria cursar. Então foi se tornando cada vez mais difícil para mim pensar na profissão que eu queria seguir, o que eu gostava de fazer, no que eu queria fazer quando crescesse. Então, virou meio que um bloqueio barra trauma para mim pensar qual seria a minha profissão, responder aquela pergunta que parecia ser tão fácil para todo mundo, mas que para mim sempre foi muito difícil. Se você também se sente assim, fica aqui no vídeo que talvez eu consiga ajudar você, porque eu, pelo menos, mesmo demorando 14 anos, eu sei o que eu quero fazer. Então, vai que eu consigo te ajudar. Fica aqui no vídeo para ver. Oi, eu sou a Babi. E eu demorei mais ou menos 15 anos da minha vida para saber o que eu queria fazer. Acho que toda criança já quis ter aqueles sonhos bobos, né? Que são considerados bobos, mas que são sonhos legais até que podem fazer sentido. Eu já quis trabalhar em circo. Em qual parte do circo, eu não sei, mas eu sempre tive uma paixão muito grande por circo, até hoje eu tenho, que eu não consigo explicar muito bem o porquê, mas eu gosto muito. Eu já quis ser DJ. Eu achava muito legal essa ideia de viajar o mundo, porque eu também sempre fui muito apaixonada por música e saber várias línguas e ganhar um bom dinheiro com isso. Eu já quis ser professora, não desmerecendo a minha força, mas que é difícil, ainda mais no Brasil, mais difícil ainda. Eu já quis ser confeiteira. E deixa eu contar um segredo pra vocês, eu ainda quero muito ser confeiteira. Eu tenho muita vontade de cozinhar. Eu sempre tive muito encanto por cozinha, principalmente da parte da confeitaria. Mexer com massa, mexer com bolo, mexer com cupcake, mexer com confeito, mexer com tudo isso. Sempre foi algo muito interessante para mim. Eu cresci vendo que seja doce. E por mais bobo que pareça, me despertou uma coisa muito grande em mim. E eu sempre tive vontade de ser confeiteira. Então, tipo, foi meio que o meu sonho do violão. Eu já quis tocar violão, eu já quis tocar bateria, mesmo que não fosse profissionalmente. Meus pais não apoiaram muito esse sonho. É aquele tipo de coisa que criança fala e os pais não dão muita atenção, sabe? E, tipo, ok, ela gosta disso, então, ok, não tem muito que eu possa fazer com isso. Então, eles não apoiaram nem incentivaram meu sonho, mesmo vendo aquele brilho que eu tinha em relação a falar sobre confeitaria. Minha mãe não apoiou muito meu sonho. Mesmo pedindo todo dia das crianças um violão, minha mãe nunca me deu um violão. Mas não tem problema. Eu ainda sei que eu gosto muito de confeitaria e isso não vai mudar. Isso não é mutável. Então, o que tá dentro de você nunca vai mudar. Vocês deixam eu ficar um pouco mais confortável, porque isso daqui é uma conversa. Muito obrigada. E eu via as crianças da minha idade querendo coisas mais sérias, querendo ser advogadas, querendo ser médicas, e até umas profissões diferentes, mas que eram bem legais também. E eu não tinha muito bem aquela paixão e aquela coisa certa, certeira, em relação à profissão igual a elas. Então, eu fui percebendo que eu não tinha um sonho definido, não sabia o que eu queria fazer e ter de profissão. E conforme eu fui crescendo, foi se tornando uma pressão maior. Quando eu cheguei perto do quinto ano, minha mãe me perguntou se eu queria entrar num colégio militar. E eu pensava, meu Deus, militar não. E até hoje eu tenho isso, meu Deus, militar não. Realmente não é meu perfil. Eu não queria ser militar, isso eu já sabia. E mesmo assim, vinha aquela pressão, poxa, vai ser legal, você vai estar sendo preparada para concurso. E o que que era concurso? O que que era isso? Eu via gente querendo fazer aquilo, mas eu não queria fazer aquilo porque parecia tão nada a ver para mim. E falavam, olha, você está sendo preparada para cursar o Enem, para cursar vestibulares. Eu ficava, caraca, o que que é isso? E é o assunto que eu falei no último vídeo. Caso você não tenha visto, vai lá ver, vale a pena. Eu falei um pouco sobre esse questionamento de o que é vestibular, que às vezes é tão difícil. Não é só você que está questionando isso. Até que em certo momento eu percebi que as pessoas não estavam mais me pressionando tanto em relação a isso. Que eu consegui controlar principalmente mais mentalmente. Poderia até estar tendo mais ainda essa pressão, porque eu estava chegando no ensino médio. Mas eu estava conseguindo moderar mais ainda essa pressão dentro da minha cabeça. O quanto isso infiltraria na minha cabeça, essa pressão, essa exigência que as pessoas faziam. Então, eu fui conseguindo controlar mais. E conforme eu fui controlando, eu acho que eu fui conseguindo entender mais qual era o caminho para conseguir minha profissão.
Até que eu pensei, cara, para eu conseguir saber o que eu quero fazer, eu preciso ir de pouco em pouco. Porque não tem como eu achar uma profissão assim do nada que eu quero fazer. Porque se eu não conseguir achar até agora, não é agora que eu vou achar de repente assim. Então eu fui vendo de degrau em degrau. E às vezes eu avançava 2 degraus, mas eu voltava 3 por conta dessa pressão. Por conta de não saber ainda controlar as exigências externas que estavam fazendo em mim. Então, foi realmente muito um processo de crescimento, de desenvolver isso em mim para controlar, para não me infiltrar tanto, para não me doer tanto quanto estava doendo. E com o tempo eu fui sozinha, entendendo o que eu queria fazer. E eu entendi que primeiro eu tinha que ver o que eu não gostava. Eu sabia que eu não gostava de medicina, porque demorava muito, porque era muito difícil, porque não tinha a ver comigo. Eu sabia que eu não queria ser advogada. Eu sabia que eu não conseguia muito bem mexer com música. Eu sabia que eu não queria muito essas profissões estereotipadas e padrões. Ignora a minha unha que ela quebrou e essa daqui o esmalte estava ruim, tá? Tava ficando feio. Mas enfim, eu sabia que eu não queria essas profissões assim prontas, sabe? E eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Eu fui pensando, cara, se agora eu sei as coisas que eu com certeza não faria, quais assim, eu não gosto tanto, mas talvez faria. E eu fui organizando isso. E depois de um tempo, nisso, gente, foi um processo de 2 anos para entender o que eu não gostava, o que eu gostava mais ou menos, e o que eu gostava realmente. E demorou mais ainda para entender o que eu gostava realmente. Eu passei a minha vida toda entendendo o que eu não faria, mas eu não conseguia seguir essa linha por conta dessas pressões, por conta de virar um bloqueio para mim. Até conseguir romper esse bloqueio por conta própria, entender que a peça fundamental para entender qual era a profissão que eu iria seguir era entender o que eu gostava e o que eu não, com certeza não faria. Só de você ter isso, você já consegue saber e entender muito bem o caminho para a profissão que você quer seguir. Eu entendi as coisas que talvez eu faria. Por exemplo, professora. Eu também gosto um pouco de culinária. Cara, a gente esquece um pouquinho que para cada coisa que a gente tem na vida, para cada coisa, esse cordão tem uma pessoa que tem uma profissão para esse cordão, tem uma pessoa que tem uma profissão para esse microfone, para esse cabelo, para essa roupa, para esse tudo, sabe? Para tudo tem uma profissão. Então, o mundo das profissões, a gente vê desde criança que é um mundo muito limitado. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente não é mostrado muito bem por essa parte externa, essa coisa de, poxa, quais outras profissões eu poderia ser? Por exemplo, tem design de tudo que tá aqui à nossa volta. Tem coisa com cor, que é colorimetria, negócio com cor. E por mais que não precise de faculdade, trabalhos assim que não precisam de uma faculdade, que são mais voltados para um curso, de qualquer jeito você tem uma profissão para isso. Profissão para coisas tipo. Gente, a gente vê essas profissões aleatórias, por exemplo, degustador de chocolate, sommelier de vinho, testador de tobogã. Gente, são profissões. E tem gente que não pensa nessas profissões. Tipo, ai, o que eu quero fazer? Pensa em coisas super padrões, não pensa em coisas fora da caixinha assim. Mas que bom que ao longo do tempo a pessoa possa ir descobrindo um pouco desse interesse, sabe? E eu fui percebendo quais coisas eu queria fazer. E eu percebi que eu tinha uma paixão muito grande por viajar. Quando eu viajava, cara, parecia que algo em mim acendia. Eu tinha um negócio por gostar de sair de casa, gostar de viver novos horizontes, novos aromas, novos cheiros, novas comidas, novas pessoas, novos sotaques, novos tudos. Sabe? Você viver num mundo completamente diferente do que você está vivendo aqui o agora. E eu pensava, cara, tem pessoa que quer ficar enraizada. Como assim? Você nasce num lugar, você quer passar para sempre nesse lugar. Eu percebi que muita gente tem essa mentalidade. E que não querer ter raiz num lugar não é muito normal. E que isso mostra um pouco de você, mostra um pouco da profissão que você quer ter. E eu percebi, ok, eu gosto muito de viajar o mundo. O que eu posso fazer viajando o mundo? O que é possível fazer viajando o mundo? Eu também gosto bastante de ler e escrever. Poxa, o que eu posso fazer com a escrita? O que eu posso fazer com a leitura? Eu ainda tenho muita vontade de estar velhinha e escrever livros ou escrever coisas assim. Eu não sou muito de escrever poemas, mas eu gosto de escrita, num geral. E eu percebi que a minha maneira de se expressar, a minha primeira maneira de se expressar foi através da escrita. Isso era muito legal. Agora a minha maneira de se expressar é através da oratória. Eu entendi, poxa, por mais que minha oratória não seja tão boa assim,
Eu percebi que eu gostava muito de falar. Comecei a perceber que eu organizava meus pensamentos conforme eu ia falando. E eu fui começando a mostrar minha vida para as minhas amigas. Na verdade, comecei a gravar vídeos e mostrar para as minhas amigas. Elas falaram, cara, eu comecei a ficar nesse, nossa, que chato. Ficar toda hora abrindo a conversa de uma amiga separada da outra pra enviar a mesma coisa, que chatice, vou postando nos stories. Eu comecei a postar nos stories. Minhas amigas falaram, cara, posta no normal. As pessoas vão gostar disso que você tá falando. Eu comecei a postar no normal. E eu fui entendendo que, cara, é muito legal isso. Por que que eu não começo a postar mais no normal? E eu percebi que, na verdade, não era só uma vontade de mostrar as coisinhas que eu gostava para as minhas amigas. Era um pouco do meu passado. Porque eu sempre gostei de youtubers. Tem um vídeo aqui no meu canal falando como eu descobri que eu quero ser youtuber. E eu sempre gostei dessa parte de conteúdo. Eu pensei, poxa, desde pequeno eu tinha esse negócio de, caraca, eu consigo fazer o que eles estão fazendo, eu tenho essa mentalidade do que eles estão fazendo. Por que eu não faria o mesmo? Eu percebi que eu queria produzir conteúdo, tanto que eu tô aqui pra vocês. Aí eu comecei a juntar os pontinhos. Poxa, se eu tenho uma paixão enorme por viajar, se eu gosto muito de me comunicar assim, se eu gosto muito de, sei lá, aprender novas línguas, que eu faço inglês, mas eu também já fiz espanhol, achei muito legal. Se eu gosto de cozinhar, como é que eu consigo juntar isso tudo? E assim, a gente pode. Foi o último passo que eu entendi. Esse foi o último passo que eu tive para entender qual profissão eu queria seguir. Mas se eu fosse dar um conselho para você, faz uma escadinha, monta desde o começo. Por que você tem dificuldade? Identifica primeiro. Você tem bloqueio em pensar na sua profissão? Por que você não consegue entender qual profissão você quer ter? E primeiro entender a sua dificuldade. Segundo, ver o que você não gosta, o que com certeza você não faria. Porque, gente, podem ter infinitas profissões, mas só de você já ter essas profissões padronizadas e saber quais profissões você não gostaria de ter, ou quais coisas não te interessam nem um pouco, já é um caminho. Depois, entender quais coisas você até acha legal. E, enfim, por exemplo, eu sempre gostei de viajar ao mundo. E aí eu percebi, cara, eu gosto de geografia. E sabe como eu percebi que eu gostava de geografia? Sabendo que eu gostava de novas línguas, novas culturas, percebendo que eu gostava de viajar, que eu não queria ficar num lugar só parada. Quando eu entendi qual profissão eu queria seguir, nada mais pareceu ter sentido. Nada mais. Quando você tem certeza do que você quer fazer, nada mais tem sentido. Na minha escola tem as matérias padrões, tem português, tem história, tem inglês, tem geografia, tem biologia, tem matemática, tem física. Cara, eu sou horrível em exatas, eu sou horrível em exatas. Não consigo tirar nota boa em exatas porque eu tenho dificuldade. Eu já sei que eu não consigo, não vou seguir uma área de matemática com números. Gosto até de história, eu acho história interessante, mas eu não sei se eu vou conseguir guardar tanta data, tanta coisa assim. Eu sei, por exemplo, uma coisa muito legal que talvez no futuro eu consiga destrinchar um pouco isso para colocar na vida que eu quero ter como profissão. Acho que eu já estou tendo de alguma maneira isso aqui falando com vocês. Eu acho interessante psicologia. Eu não sei se eu cursaria psicologia, mas eu tenho um pouco de noção das coisas da mente. Eu consigo ler as pessoas. Eu acho muito interessante entender o que está acontecendo na mente. Eu gosto muito de entender o interior, sabe? Não só meu, mas das pessoas. Então, como eu conseguiria colocar isso na minha vida profissional que eu quero ter? E eu tô aqui falando de coisas da mente. Então, assim, quando você entende qual profissão você quer seguir, você consegue conectar tudo que você tem um pouquinho de gosto naquilo que você consegue ter como principal. E como eu tava falando, você entende que você minimamente gosta. E conforme você entende que você minimamente gosta, por exemplo, professora. Ok, o que que eu gostaria de fazer sendo professora? O que que me acende gostando de ser professora? Poxa, sendo professora, eu gosto de cuidar de crianças. O que que eu posso fazer cuidando de crianças? Eu posso ser babá, eu posso ser professora, eu posso. Tem N coisas que dá pra fazer com crianças. Eu descobri que eu gosto de viajar ao mundo. Poxa, o que que eu posso fazer viajando o mundo? Eu posso entender um pouco da geografia, eu posso virar uma influenciadora mostrando o mundo, eu posso virar, eu posso ser nômade, eu posso ser guia de turismo. A coisa mais difícil para mim, para encontrar a minha profissão, foi correr atrás, foi ver o que eu poderia fazer através disso que eu gostava. Cara, pesquisar para mim foi a pior parte, porque eu não conseguia.
Por causa do meu bloqueio, eu não conseguia. Eu sabia que eu gostava de viajar, mas pesquisar o que eu queria fazer, o que eu poderia fazer, cara, pra mim foi muito difícil. Mas a sua dificuldade pode, por exemplo, ser entender quais coisas você gosta minimamente. Então, assim, cada um tem sua dificuldade. A minha dificuldade, pelo menos, foi essa. Cara, que dificuldade eu tive. Mas que dificuldade eu tive. Enfim, eu percebi que eu poderia ser guia de turismo. As pessoas falavam sobre RI, Relação Internacional. E todo mundo falava, vai, você tem uma carinha de RI? Eu falava, verdade, menina, eu não sabia que era RI. Aí eu fui pesquisar que Relações Internacionais era ser uma diplomata. Eu falei, oi, eu ser diplomata? Eu chegar lá na frente de um país e falar, não, vocês são os merdas? O quê? Não. Não vou conseguir, não consigo. Enfim, percebi que eu não queria fazer relações internacionais também. Percebi que eu não queria fazer relações internacionais também. Percebi que guia de turismo até uma boa, só que eu também sabia que eu não queria ficar num lugar só, entende? Por mais que, ai, por exemplo, eu amo o Rio de Janeiro, gente, eu amo o Rio de Janeiro, mas eu não ficaria presa no Rio de Janeiro sempre para fazer turismo para as pessoas, entende? Então, assim, minha mãe falava, Bárbara, por que você não, sei lá, vem trabalhar em navio? Meu pai sempre falou pra ser DJ, minha avó, sei lá, não lembro o que minha avó falava pra ser. E minha mãe sempre falou pra eu trabalhar com multinacional. Irmão, minha mãe falou pra eu trabalhar na Petrobras. Eu gosto de geografia. A minha cara de quem vai querer trabalhar em Petrobras. Enfim, eu não vou querer trabalhar em Petrobras, obviamente, porque petróleo, né, galera? Petróleo, não, não, né? Não. Então, assim, é, ela falou embarcada. Eu pensei, barco, viajar, ok, vou pesquisar. Só que isso, gente, já foi aqui pra frente. É muito recente isso. Isso foi no ano passado, quando eu tinha 15 anos. E, tipo, foi no final do ano, pra vocês terem noção, porque é realmente um processo muito longo. Pra mim foi muito difícil. Então, assim, eu percebi, ok, eu não quero trabalhar embarcada porque a gente não consegue aproveitar muitos lugares que a gente visita. E a gente vai ficar muito limitado dentro do barco e não consegue aproveitar muito bem dentro do barco. Pensei, porra, barco para avião, 2 palitos. Aí eu pensei, que tal ser aeromoça? Aí eu percebi que era uma profissão legal. E esse é o meu plano A. Eu quero ser aeromoça. E ser aeromoça pra mim até que faz sentido. Pode não ser o que eu imaginava, porque eu quero viajar. O meu objetivo central é viajar o mundo, cursar geografia e trabalhar com a internet. Então, assim, posso encaixar de que jeito? Entende? E eu percebi que a aeromoça fazia sentido, porque tinha essa parte do eu poderia viajar o mundo, eu poderia ver um pouco da geografia, eu poderia aprender novas línguas, eu poderia trabalhar com a internet mostrando um pouco. Então, meio que se conectou, sabe? Mesmo não fazendo tanto sentido, mesmo sendo um pensamento de, poxa, eu quero ser aeromoça, meu objetivo é ajudar as pessoas, é disponibilizar para elas conforto, atenção, cuidado. Esse não é necessariamente o meu objetivo, sabe? Que bom que eu tô ajudando alguém, que bom que eu tô sendo legal em algum momento, mas vamos combinar que o mundo da aviação não é perfeito. A gente está vendo cada vez mais crescente problemas em relação à aviação. Cara, você vê o overbooking. Cara, que negócio absurdo. Isso é um absurdo. Mas eu não sei qual trabalho fixo ainda eu quero ter. Porque eu não sei se eu quero viver a minha vida inteira sendo aeromoça. Eu não, hoje em dia, eu não quero isso. Mas muita gente fala que quando começou a ser aeromoça, isso virou uma paixão e não conseguiu mais ter vontade de parar. Então, assim, talvez vire, talvez não vire, mas no momento eu não me vejo sendo aeromoça para a vida toda, e sim eu me vejo guardando dinheiro para poder seguir os outros sonhos que eu tenho. Frente, eu não quero nunca parar de produzir conteúdo, no máximo quando eu tiver mais velhinha, assim, e poder me aposentar e alcançar o público que eu quero, alcançar os números que eu quero. Eu acho que é muito mais sobre quantas pessoas eu vou conseguir tocar em relação aqui na internet. Eu ainda quero fazer um pouco de tudo do que eu tenho paixão, do que sempre esteve muito aceso dentro de mim. Eu não vou deixar de fazer isso aqui, sabe? Isso aqui e o que tá dentro de mim. E esse é o meu plano A, mas talvez eu possa ter um plano B. Por exemplo, ano que vem eu posso criar ao longo do tempo um plano B. E é necessário ter vários planos, né? Porque vai que eu não gosto muito de ser aeromoça, vai que eu não consigo concluir o curso, vai que eu não consigo uma faculdade lá fora e vou fazer uma faculdade aqui mesmo no Brasil. Como é que eu vou trabalhar com geografia? Porque o meu sonho mesmo é trabalhar com geografia. Eu vou continuar produzindo conteúdo independente do que eu faço. Mas de qualquer jeito.
como é que eu vou trabalhar com geografia? Como e onde eu vou trabalhar com geografia? Enfim, eu preciso criar planos. E eu sei que eu não estou no meu momento. Eu acho que, cara, para você fazer qualquer coisa na sua vida, para você quebrar bloqueios, para você conseguir ter algum pontapé, principalmente nas coisas que você tem como objetivo, você primeiro tem que entender e reconhecer o que está dentro de você. E reconheço que não está no meu momento de planejar o meu plano B. Não estou no momento de planejar o meu plano B. Não sei o que eu posso fazer com geografia, eu não quero pesquisar o que eu posso fazer com geografia, porque não está no meu momento. Eu estou focada em outras coisas, eu estou focada aqui, eu estou focada em arrumar o meu quarto, eu tô focada nos meus estudos, eu tô focada em pesquisar mais sobre o meu conteúdo, eu tô focada no meu presente. Só de ter planejado o meu futuro já foi um pontapé e um passo enorme para a Bárbara de 3 anos atrás que tinha medo de tudo isso. Já um pontapé enorme eu ter feito o UERJ esse ano e ter me inscrito pro Enem, porque sempre foi um terror para mim pensar em vestibular, pensar em Enem, pensar em tudo isso, porque era muita coisa para mim e para minha cabeça. Mas conforme eu fui reconhecendo as minhas dificuldades, mais eu consegui superar e enfrentar esses meus bloqueios. Então, acho que essa parte é fundamental. Então, assim, é, não se sinta obrigado. Sim, vai o meu conselho de o que você precisa fazer para conseguir ver o que você quer fazer no futuro. Identifica qual é o seu bloqueio, identifica qual é a sua dificuldade. E assim, e aí sim, você segue esses passos. O que você com certeza não faria, o que dentro dessa padronização de profissões, que, por exemplo, se você jogar no Google agora quais profissões existem, vão dar as profissões mais óbvias. Mas a partir desse óbvio, o que você não acha tão ruim assim e por que que você não acha tão, em quais partes você não acha tão ruim? E a partir disso você pode chegar num dos últimos passos, que é o que até que parece interessante eu talvez faria. E a partir disso você vê qual área você pode seguir nesse meio do que você gosta. Porque eu gosto de geografia, mas eu não vi qual meio que eu quero seguir em geografia. Eu vou ser influenciadora, eu sou criadora de conteúdo e eu já sei qual parte da minha criação de conteúdo eu quero seguir. Então, assim, você pode ter só uma profissão. Eu tô falando dos meus exemplos de profissões que eu quero ter, mas você pode ter só uma profissão e mesmo assim você ainda não sabe quais caminhos você quer seguir. E tá tudo bem. Só de você ter enfrentado o seu bloqueio já é uma coisa muito grande. Vai com o tempo, respeita o seu limite, respeita o que o seu corpo e a sua mente são capazes de fazer. Se eles não conseguirem, espera um pouco. É, vai comendo pelas bordas, porque é, é o viável, é o seu limite. Não ultrapasse isso, senão vai se tornar cada vez mais demorado, cada vez mais difícil de você entender o que você quer fazer. Então, é isso. E nunca desista. Nunca desista de correr atrás, de entender. Mesmo que de pouco em pouco, pesquisando, ai, quais profissões existem? Um dia você acorda e fala, ai, quais profissões existem? E você vê, professor é até legal. Você fecha e um ano depois você vai ver de novo. O que que eu gosto de fazer como professor? Mesmo que seja assim, já é alguma coisa. No final das contas, sempre vai ter um desafiozinho assim. Mas não é impossível você enfrentar. E nunca se cobre, se culpe muito por ter um desafio. Sempre tente levar do jeito mais leve, do melhor jeito, o que for difícil. Então é isso. Se você se identificou com o vídeo, se você gostou do vídeo, deixa o like, por favor, porque me ajuda bastante. Compartilha, porque o compartilhamento vai fazer você e seus amigos terem mais assunto para conversar. Se inscreve no canal e liga as notificações para você não perder nenhum vídeo que sair aqui. E comenta alguma coisa, comenta que você também está com essa dificuldade, ou comenta algum jeito que você conseguiu entender qual profissão você queria, ou até mesmo qual profissão você quer seguir. Vai que alguém que tem uma profissão parecida com a que você quer seguir, você pode conversar com alguém. Enfim, é isso. Beijos!